Então, vamos lá. Vou projetar para vocês a tela aqui, então, tá? Esse aqui já é o layout dos slides que eu troquei para vocês aí, tá bem? Eu só deixei a corzinha ali no início, que é para não ficar nada muito branco, muito claro, né? Senão fica um troço meio sem graça, certo? Então, só para a gente dar uma passada rápida no que nós estamos falando, ó, nós estamos falando da questão classificações ósseas, dos tipos de ossos, tá? Falamos do sistema esquelético, da parte de divisão do esqueleto, tá? Em esqueleto axial e apendicular, o que significa cada uma dessas partes, os conceitos de articulação, tá? Articulação fibrosa, articulação cartilagínea, articulação sinovial, que eu acho que foi por aqui que a gente encerrou falando na nossa última aula, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Terminamos falando em articulações sinoviais, né? Isso, beleza. Bom, então assim, ó, só recapitulando algumas coisas. Uma articulação do tipo fibrosa, ela é uma articulação que não tem capacidade de movimento. Vamos encontrar essas articulações essencialmente no crânio, tá? Juntando os ossos do crânio. As articulações do tipo cartilagíneas são articulações com pequena quantidade de movimento, tá? Então, com baixa capacidade de movimento. Onde vamos encontrar essas articulações? Vamos encontrar nas estruturas intervertebrais, vamos encontrar também na região manúbrio-esternal, na articulação manúbrio-esternal, vamos encontrar também na articulação sacroiliaca, que mais? Vamos encontrar onde mais? Na sínfise púbica, tá? Esses são alguns exemplos de articulações cartilagíneas. Das articulações sinoviais, bom, aí a gente tem uma ampla variedade de articulações, muitas articulações mesmo, tá? Quase que em torno de uns 80% das articulações que compõem o corpo humano são articulações do tipo sinoviais. Articulações que precisam necessariamente ter uma cápsula articular, que precisam ter um espaço articular, que precisam ter um espaço entre as estruturas articulares, que são revestidas, as extremidades ósseas são revestidas por uma cartilagem hialina, que essa cartilagem, já pedi para vocês guardarem isso, essa cartilagem hialina, ela é uma cartilagem avascular e uma cartilagem também denervada. Então, o que significa isso? Essa cartilagem não tem capacidade de sentir dor, porque ela não tem nervos, e ela também não tem capacidade de se nutrir sozinha, porque ela não tem circulação sanguínea. Então, como essa cartilagem se nutre? Ela se nutre através de um líquido que está presente dentro dessa articulação, que é o líquido sinovial. Tá? O líquido sinovial, produzido pela membrana sinovial, a membrana sinovial é uma camada que reveste internamente a cápsula articular, e essa membrana sinovial, ela produz o líquido sinovial a partir do feedback que ela recebe do movimento. Então, se a articulação está sendo movimentada, esse líquido sinovial está sendo produzido. Se não houver movimento, não vai haver produção de líquido sinovial. Vamos encontrar também nessa articulação sinovial, tá, ligamentos que são extracapsulares, eles são formados, eles estão colocados de forma a reforçar as cápsulas articulares. São ligamentos que também vão impedir, tá, vão tentar restringir a articulação de que ela faça movimentos além da sua capacidade articular, além da sua capacidade de angulação. Tá? Essa é uma grande função dos ligamentos extracapsulares. Além do mais, esses ligamentos ajudam a manter a articulação unida, tá? Impedindo que ela faça movimentos de luxação, movimentos que façam deslocamento das estruturas articulares. E ainda, também vamos encontrar nas articulações sinoviais, mas já deixo bem dito para vocês, assim, basicamente duas articulações com ligamentos intraarticulares, tá? Que são a articulação do joelho e a articulação do quadril, ok? Essas são as duas articulações que nós vamos encontrar ligamentos colocados por dentro da articulação, tá? Ligamentos intraarticulares, certo? Temos ainda a presença de meniscos, né, ou alguns discos, e esses discos ou meniscos, eles tentam melhorar a congruência. O que significa congruência? Melhorar o encaixe
entre as estruturas articulares e também tentam dar suporte para que essas articulações suportem mais pressões, certo? Que elas suportem impactos, que elas suportem força. Então, esses discos e esses meniscos interarticulares, além de organizar a articulação no sentido encaixe, também essas estruturas elas vão ajudar a fazer com que a articulação suporte as forças impostas a ela, tá bem? Vai ajudar na biomecânica articular. Aqui alguns exemplos que nós usamos, né? E aí, então, chegamos em sistema muscular, certo? Bem, quando a gente fala de sistema muscular, o sistema muscular, ele é, digamos assim, ó, fascinante, na minha opinião, porque ele tem, assim, ó, uma grande propriedade, como já devo ter dito para vocês em outros momentos, uma propriedade de transformar uma energia química em uma energia mecânica. Então, o que significa isso? Esse sistema, ele é formado por células que vão ser chamadas de fibras, ok? Aqui a gente precisa ter cuidado, ter a percepção de que, quando a gente fala de célula muscular, nós vamos agora trocar alguns termos. Aquilo que nós chamávamos de célula, que nós chamávamos de citoplasma. Então, aqui agora vão ter alguns nomes um pouco diferentes. Então, quando nós falamos de fibra muscular, nós estamos falando da célula muscular, tá? Então, cuidem isso, porque se nós falarmos de fibra em alguns outros momentos, em qualquer outro momento fora aqui do contexto tecido muscular, nós vamos estar falando de uma proteína, tá? Um filamento proteico, e não é uma célula, ok? Então, quando a gente fala aqui em músculos, nós estamos falando de fibra, e fibra é a célula muscular propriamente dita, certo? Não me perguntem por que é assim e nem onde fica o alegrete. Só sei que no tecido muscular resolveram trocar os nomes, tá? Dar outros nomes, mas os conceitos são os mesmos. Bom, então o tecido muscular, ele tem essa grande característica, tá? Pegar um mol de glicose, certo? E aí ele pode ter duas vias para transformar essa glicose em energia e essa energia ser transformada em contração muscular. Podemos pegar essa glicose e quebrar ela no meio, tá? Fazendo um processo de glicólise, tá? E esse processo é um processo também chamado de fermentação. E esse processo, ele vai dar, a partir de 1 mol de glicose, ele vai dar para nós 2 mols de ATP. ATP é adenosina trifosfato, é energia, ok? Esse é o metabolismo, é a forma simplificada de obtenção de energia por uma via anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Bom, a segunda via que nós vamos encontrar para obter energia seria pegar 1 mol de glicose mais 1 mol de oxigênio, e nós iríamos obter 32 mols de ATP, mais 1 mol de água e mais 1 mol de CO2, ok? Então, pegando agora a glicose e queimando ela com oxigênio, nós estaríamos produzindo um sistema de fosforilação oxidativa, tá? Nós estaríamos usando um meio aeróbico de obtenção de energia, e esse meio aeróbico, ele é muito mais vantajoso, porque eu produzo muito mais ATPs com a queima aeróbica do que com a queima anaeróbica. Então, a partir disso, essa fibra muscular, ela agora pega essa energia, pega esse ATP e vai fazer uma bomba de cálcio. Então, essa bomba de cálcio, ela vai fazer com que o cálcio entre por dentro agora da membrana plasmática da fibra, vá para dentro dos túbulos T, que nós vamos encontrar dentro de uma fibra muscular, e esse processo, então, vai causar uma polarização na membrana dessa fibra e vai causar também uma polarização das proteínas que nós vamos encontrar dentro da fibra muscular. Esse processo de polarização vai fazer com que as proteínas, com que elas se movimentem, com que elas façam um processo de enovelamento ou um processo de torção. E esse processo vai acabar causando um encurtamento de uma estrutura chamada sarcômero, e esse encurtamento do sarcômero, propriamente dito, é o encurtamento da fibra muscular, tá bem? Só que vejam bem, uma fibra muscular, ela pode produzir
encurtamento muscular através da contração, ou uma fibra muscular, ela pode também estar em estado de contração, mas sem produzir movimento. Nós vamos falar daqui um pouquinho mais que eu tenho tipos diferentes de contração muscular, tá? Então, já cuidem isso, não é toda a contração que vai promover para nós movimento, certo? Bom, então aqui, ó, são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir movimento. Então o músculo, ele é formado a partir de várias fibras musculares, tá bem? Células especializadas, denominadas fibras musculares, é o nome que cada elemento do músculo vai receber. Capazes de transformar energia química em energia mecânica. Como funções dos músculos, nós vamos encontrar basicamente o seguinte, ó, produção de movimentos corporais. Então, através da contração muscular, eu consigo fazer o movimento de membro superior, de membro inferior, vários segmentos corporais se movimentam. Eu consigo fazer estabilização das posições corporais. O que significa isso? Eu consigo fazer estabilização da coluna vertebral, quando eu estou sentado. Eu consigo fazer estabilização do símbolo escapular para promover o movimento do membro superior. Eu consigo estabilizar o símbolo pélvico durante a caminhada, durante a marcha, para conseguir fazer essa marcha de uma forma adequada. Então, eu consigo fazer estabilizações. Com os músculos, eu também consigo fazer regulação de volume dos órgãos. Então, a partir da contração muscular, eu vou fazer um aumento da tensão em cima de determinados órgãos e isso vai promover o esvaziamento ou vai promover o enchimento, tá, desses órgãos dentro da cavidade torácica e dentro da cavidade abdominal. Movimentos de substâncias dentro do corpo, tá? Isso aqui, basicamente, se eu disser para vocês o seguinte, o retorno venoso depende da contração muscular periférica, tá? Depende da contração muscular esquelética. Então, para que o sangue retorne dentro do corpo, eu preciso que os músculos se contraiam. Quais músculos? Todos os músculos. Tá? Então, o movimento ele vai promover retorno venoso. E isso, então, é um movimento de fluido dentro do corpo. Tá? Substâncias dentro do corpo. Produção de calor. Isso aqui não preciso nem dizer para vocês. Quando o músculo se movimenta, quanto mais ele se movimenta, maior vai ser o seu grau metabólico, maior vai ser o seu gasto energético. E isso são reações que vão produzir liberação de calor. E aí, então, eu tenho produção de calor e muitas vezes, com certeza, também vamos ter a sudorese como uma forma de regular e de fazer a liberação desse calor do meio interno que está sendo produzido pelos músculos. Por enquanto, ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Vamos adiante. Bem, aqui, ó, os grupos musculares que nós vamos trabalhar ao longo agora desse semestre. Tá? Nós vamos trabalhar com os grupos musculares da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, da região posterior do tronco, dos membros superiores, dos membros inferiores, órgãos dos sentidos, tá? Alguns músculos nós vamos falar sobre eles, mas nós não vamos nos deter assim sobre os músculos que movimentam o globo ocular, porque são músculos intrínsecos de cavidade orbital, então não vale a pena a gente, né, perder tempo e massa encefálica tentando decorá-los, ok? Então, vamos somente falar sobre alguns deles em algum momento, mas não assim vamos nos deter sobre órgãos dos sentidos. E o músculo do períneo, tá? Que é um músculo que fecha a região inferior da cavidade pélvica, tá? Fecha a pelve inferiormente, o músculo perineal. Vamos poder fazer classificação desses músculos, tá? Vamos classificar esses músculos. Primeiramente, quanto à sua situação, vamos poder classificá-los quanto à forma, tá? Podemos classificá-lo quanto à disposição da fibra, podemos classificá-los quanto à origem e inserção, quanto à função, quanto à nomenclatura, tá? Também é uma classificação, certo? E aí, cada um deles agora, a gente vem falando aqui, ó. Bem? Bom, quanto à nomenclatura,
que eu posso dizer para vocês? Que os músculos, tá, eles vão levar para o nome deles muitas coisas que dizem respeito à situação do músculo, à forma do músculo, a disposição da fibra, a origem, a inserção e a função do músculo, tá bem? Todos esses elementos aqui, ó, eles vão impactar na formação da nomenclatura de um músculo, tá? Vejam só. Quando a gente fala que eu tenho um músculo superficial, ou um músculo que até ele tem algum tipo de inserção cutânea, nós vamos falar que esse músculo, então, eles estão basicamente localizados na cabeça, tá? No crânio e na face, e também no pescoço e na mão. Então, por exemplo, aqui, ó, o platisma. O platisma é um músculo que ele está colocado aqui, ó, saindo lá do ramo inferior da mandíbula, vindo na superficialidade do pescoço e se inserindo na face e pele do tecido subcutâneo a nível de peitoral, tá? Peitoral e ombro. É um músculo que, basicamente, ele vai fazer somente expressão, tá? Expressão de face. Tá? Ele não é um músculo responsável por fazer algum movimento específico. É um músculo expressional de face, tá? Então, esse é um exemplo de um músculo que ele é superficial ou cutâneo. Músculo profundo ou subaponeurótico é aquele músculo que está colocado bem profundamente às estruturas, bem profundamente aos segmentos, tá? E intimamente ligado à estrutura óssea, e ainda sobre ele vamos encontrar outras estruturas, tanto faciais, quanto vasculares, quanto nervosas, ou até mesmo outras camadas musculares, tá bem? Então, digamos assim, ó, que é o músculo mais profundo de todos. Um exemplo desses músculos profundos que nós podemos dar é esse músculozinho aqui, ó, bem quadradinho, colocado na região distal, radionar distal, tá? Ou a altura do punho. Esse aqui é o músculo supinador. É ele que vai, então, fazer para nós o processo da supinação do antebraço, tá? Músculos podem ser longos, tá? Eles podem receber nomes quanto à forma deles, então podem ser longos, largos, curtos, tá? Por exemplo, o bíceps braquial, ele é um músculo longo, tá? O diafragma é um músculo largo, os músculos da mão são músculos curtos, tá? Então, conforme o tamanho desse músculo, eles também vão ser classificados e os seus nomes também vão trazer para nós alguma referência sobre isso, tá? Quanto à disposição da fibra, o músculo ele pode ser reto, né? Se ele estiver passando assim, ó, de uma forma reta e paralela à linha média do corpo, ok? Mas, se levar em consideração a linha média e esse músculo estiver entrando numa perpendicular de 90 graus com a linha média, esse músculo, então, ele vai ser transverso, ok? Agora, se nós levarmos em consideração a linha média do indivíduo e esse músculo entrar com uma angulação aproximada entre 30 e 45 graus, a gente pode dizer que esse músculo, ele está oblíquo àquela estrutura, tá bem? Então, aqui nós temos alguns nomes que vão exemplificar isso, ó. Músculo reto abdominal está passando reto a linha alba que nós vamos encontrar lá no abdômen. O transverso abdominal é um músculo que está atravessando a linha alba, ele está colocado perpendicular à linha alba, a linha média, tá? E o oblíquo externo e o oblíquo interno são músculos que estão colocados em diagonal à linha média, em diagonal à linha alba, ok? Então, são diferenciações que nós vamos encontrar quanto à disposição da fibra. Origem e inserção. Isso é uma coisa que eu quero conversar bem com calma com vocês, tá? Porque nós vamos ter algumas diferenciações em origem e inserção. Alguém sabe me dizer o que seria a origem e o que seria a inserção? Sem ler esse conceito aqui, alguém lembraria alguma coisa ou não? A origem é a parte proximal, onde o músculo está, e a inserção é a parte distal? Isso, mais ou menos isso, tá? A origem é de onde o músculo está partindo, é a parte mais próxima da estrutura articular. E inserção seria onde o músculo está se inserindo, aonde ele está chegando, e isso seria a parte mais distal de uma articulação ou daquela estrutura que a gente está analisando,
ok? Então, esse é mais ou menos o conceito que a gente tem que ficar, tá? Proximal e distal, de onde está partindo, onde está chegando. O que vai complicar um pouco para nós o estudo, tá? Foi uma mudança que aconteceu alguns anos atrás, porque antigamente nós tínhamos assim, ó, todos os músculos eles eram tratados com origem e inserção, só, tá? Depois de um certo tempo, a anatomia resolveu mudar um pouquinho para confundir a nossa cabeça, principalmente quando ela começou a trabalhar com segmentos, tá? O segmento da cabeça, o segmento superior e aí por aí afora. Aí, então, começou a se trabalhar o seguinte, usar os dois termos, tá? Origem e inserção, somente como inserções. E aí começou a se usar o plano, tá? Então, por exemplo, assim, ó, inserção anterior, inserção posterior, inserção lateral, inserção medial, inserção superior, inserção inferior. Então, acaba que nós temos, na realidade, usando-se o nome somente de inserção, mas que na realidade para nós, e isso é uma coisa que eu tento me policiar ao máximo, mas quando eu vejo, eu estou falando já para vocês em origem e inserção, tá? Eu estou falando praticamente todos os músculos para vocês como origem e inserção, ok? Vou me policiar muito, mas quando eu vejo eu me perco. Por quê? Porque eu fui criado dentro disso, criado dentro desse conceito assim de origem e inserção. E quando mudam alguns conceitos assim muito de forma drástica, a gente acaba demorando um pouco também para se habituar, mas tento me policiar ao máximo, certo? Mas não são todos os segmentos que fizeram essa mudança. Por exemplo, a gente vai ver que em cabeça, nós ainda seguimos com essa nomenclatura antiga, origem e inserção. Mas, outra coisa que eu quero deixar clara com vocês, tá? Isso é uma coisa de regra. Sempre vai aparecer dessa forma, sempre vai aparecer origem e inserção e, aliás, a origem e depois a inserção, certo? Isso não vai mudar. Então, nós sempre vamos encontrar nos livros assim, nós sempre vamos encontrar em apostilas também assim, nós sempre vamos encontrar em atlas da mesma forma. Sempre primeiro vem a origem e sempre depois vem a inserção, tá? E aí, eu quero que vocês tomem cuidado, porque sempre que nós estivermos falando nisso, nós estamos sempre falando de onde o músculo está partindo e onde o músculo está chegando, bem? Então, eu vou usar muito esses dois termos com vocês, partindo e chegando. Partindo, então, ele está saindo de uma inserção, de uma origem, e chegando, ele está chegando em uma inserção, tá bem? A gente precisa ter ideia, muitas vezes, que o músculo ele vai fazer uma ponte em cima de uma articulação, e é essa ponte que depois vai se contrair e vai gerar para nós algum tipo de movimento, tá bem? Essa aqui é a definição que nós vamos encontrar. Quanto à origem e inserção, tá? Vamos encontrar músculos que eles têm dois ventres, ok? Se ele tem dois ventres, ele pode ter duas origens diferentes e inserido em uma inserção só. Então, nesse caso, esse músculo, ele tem dois ventres musculares. E aí, conforme o número de ventres, nós vamos dar o nome para ele, ó. Se ele tem dois ventres, ele é um músculo bíceps. Se ele tem 3 ventres musculares, ele é um tríceps. Se ele tem 4 ventres musculares, ele é um quadríceps, tá? E paramos por aqui, que não tem quíntuples nem nada mais do que isso. Então, bíceps, tríceps e quadríceps são as classificações, os nomes que nós vamos usar quando os músculos têm mais de um ventre, tá? Ele tem mais de uma porção, tá bem? Então, nessa nomenclatura, o músculo ele tem origem diferente, mas ele tem o mesmo ponto de inserção, tá? E aí também nós podemos trazer para esses conceitos, tá? Conceitos de função, conceitos de posicionamento, ó, no comprimento, o conceito também de superficialidade ou profundidade do músculo que nós vamos dar o nome, ok? Então, vamos encontrar muito isso aqui, ó, músculo flexor longo dos dedos. Se eu tenho músculo flexor longo dos dedos, significa que eu tenho o curto dos dedos também, tá? Aqui está ele, ó, músculo flexor curto dos dedos. Nesse nome, o que eu estou tirando? Que eu tenho uma porção do músculo que é longa, uma porção do músculo que é curta, e que esse músculo está fazendo a ação de flexão dos dedos, ok? Então, isso tudo foi trazido, esses conceitos foram trazidos para dentro
da nomenclatura do músculo, certo? Então, quando a gente falar da nomenclatura, que a gente começar a tratar dos músculos em específico, tomem cuidado com os nomes, porque os nomes vão dizer muitas coisas para nós, tá? Bem, então agora sim, ó, quanto à função, tá? Quanto à função, o músculo ele pode ser agonista, ele pode ser antagonista, ele pode ser sinergista ou ele pode ser um músculo fixador. O que significa essas funções? Bem, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, peraí. Vejam só, tá? Nessas duas imagens aqui, nós temos aqui, ó, a articulação do ombro e aqui o braço, tá? O húmero. Aqui a gente tem, ó, o músculo tríceps passando na região posterior do braço e o músculo bíceps passando na região anterior do braço, tá bom? Notem o seguinte, quando o bíceps contrai, o que o bíceps está fazendo? Ele está fazendo a ação de flexão de cotovelo. Agora, quando o tríceps se contrai, o tríceps vai puxar o cotovelo para a extensão, certo? Então, precisamos analisar o músculo, tá, no momento que ele estiver fazendo o seu movimento. Porque vejam só, ser agonista significa realizar um movimento, tá? Ele está fazendo um movimento a seu favor, a favor do que eu quero. Agora, antagonista significa que o movimento está sendo oposto ao movimento do agonista. Então, eu tenho um músculo que está se opondo ao movimento que eu estou tentando fazer, certo? Vamos voltar aqui à imagem do músculo para a gente entender isso. Então, vejam só. Nesse momento aqui que eu estou analisando o bíceps, ó, o bíceps ele está se contraindo e ele está realizando a função de flexão do cotovelo. Nesse momento aqui, então, o bíceps ele está agindo de forma agonista na flexão do cotovelo. Quem está se opondo à extensão do cotovelo, à flexão do cotovelo, perdão, é o tríceps. Tá? Então, o tríceps ele é um músculo antagonista nesse momento aqui, ó, que nós estamos analisando a flexão do cotovelo, certo? Agora, se eu inverter a ação, tá bem? Agora, minha articulação está fazendo uma extensão. Nesse momento agora da extensão, quem está fazendo a ação é o tríceps. Então, o tríceps agora, ele é o agonista. E o bíceps, ele vai ser o antagonista na extensão do cotovelo. Então, eu preciso ver a ação e pensar em quem está fazendo a ação para que eu consiga definir quem é o agonista e quem é o antagonista, tá bem? Porque se eu pensar assim, ó, qual é a ação do bíceps? A ação do bíceps é fazer flexão do cotovelo. Qual é a ação do tríceps? É fazer extensão do cotovelo. Então, sempre que a articulação estiver se movimentando no sentido da ação daquele músculo, aquele músculo ele é o agonista. E o músculo que se opõe àquela ação, ele é um músculo antagonista. Tá bem? Então, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Opa! Não existe um músculo que seja somente agonista e não existem músculos que sejam somente antagonistas. Tá bem? Então, a gente precisa analisar o que está acontecendo no movimento articular para poder definir quem é o músculo que ele está fazendo a ação e qual o músculo que está se opondo à ação articular. Mais ou menos esse conceito ou não? Claro que isso aqui vai ser reforçado para vocês, estudado mais a fundo dentro da cinesiologia, mas eu preciso só que vocês entendam essa função aqui agora. Entendido ou temos dúvidas? Posso? Espera aí. Ó, bíceps, tríceps, tá? O que o bíceps vai fazer? Flexão do cotovelo. O que o tríceps vai fazer? Extensão do cotovelo. Certo? Se
eu fizer aqui, ó, flexão do cotovelo com o bíceps se contraindo, o bíceps ele é o agonista, tá, da flexão do cotovelo, porque ele está fazendo a ação do flexão. Quem é o músculo que poderia se opor à flexão do cotovelo? O tríceps. Então, o tríceps, nesse momento aqui, ó, na ação flexão do cotovelo, bíceps é agonista e tríceps ele é antagonista. Já atendo aí, Júlio. Se eu estiver analisando agora, ó, extensão do cotovelo. Quem que vai fazer a extensão do cotovelo? O tríceps. Quem que vai se opor à extensão do cotovelo? O bíceps. Então, se eu estou analisando a extensão do cotovelo, nesse caso, o tríceps agora ele é o agonista e o bíceps ele vai ser o antagonista. Tá? Então, o agonista é o músculo que está fazendo aquela ação articular. E o antagonista é aquele músculo que se opõe àquela ação articular. Tá? Porque, vejam bem, uma coisa que a gente já precisa deixar clara, tá? Se eu fizer, por exemplo, assim, ó, contração do cotovelo, eu tenho um músculo que fez isso. Mas o cotovelo não volta sozinho. Ele precisa de um outro músculo para puxar de volta. É que nem marionete. Eu tenho uma cordinha que puxa para um lado e outra cordinha que puxa de volta. Então, eu preciso sempre ter um músculo que faça flexão e um que faça a extensão dessa articulação. E aí nós vamos fazer essa análise, tá? De quem é que está executando a ação, que é o agonista, e quem é o músculo que está se opondo àquela ação, que é o antagonista, tá? Fala, Juliana. Todos os músculos vão ter essa dupla, digamos assim. Dupla tarefa, sim. Todos os músculos eles podem fazer ou agonismo ou antagonismo. Depende da ação que a gente está avaliando. Tá? Não tem nenhum músculo que pode ser só antagonista. Não, não. Tá bem, não obrigada. tem nenhum músculo que possa ser somente uma coisa. Tá? Da mesma forma, como nós vamos encontrar aqui também, ó. Aqui, perdão. Aqui. Músculos que são sinergistas, tá? E músculos que são fixadores. Vejam bem, o que é o conceito de sinergista? São aqueles que participam estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Tá? O que significa isso? A gente estava falando sobre flexão do cotovelo, ok? Quem estava fazendo flexão do cotovelo era o bíceps, quem estava fazendo extensão do cotovelo era o tríceps, mas eu preciso, em determinados momentos, que para que o meu movimento aconteça de uma forma coordenada, de uma forma equilibrada, eu preciso que a articulação, tá, ela tenha assim, ó, uma tensão colocada sobre ela, para que a articulação, para que o meu movimento não fique assim, ó, bobalhão, para que não fique descoordenado, desequilibrado. Então, a articulação, ela precisa ficar estabilizada. Então, ao redor da articulação, nós vamos ter músculos que vão se contrair para tentar deixar a articulação estável. Estes mesmos músculos, eles podem, inclusive, em algum momento, se contrair para nos proteger de um quadro doloroso. Se alguém já fez entorse de tornozelo, se alguém já fez entorse de joelho, ou torceu o ombro, punho, alguma coisa assim, deve ter aquela referência, deve ter sentido aquela rigidez muscular ao redor da articulação, que tentava movimentar a articulação e, além da dor, tinha uma rigidez. Parecia que os músculos estavam tensos, estavam presos e não permitiam o movimento. Isso significa, então, que nós temos músculos que estão colocados ao redor das articulações e que vão ajudar a fazer sinergismo. O que significa fazer sinergismo? Significa fazer uma facilitação do movimento. Estabilizar aquela articulação para que a articulação ela consiga executar o movimento de uma forma adequada. Tá? Então, por exemplo, músculos do ombro, tá? Não são todos os músculos do ombro que vão se contrair ao mesmo tempo para poder fazer uma movimentação de flexão do ombro, uma abdução, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas esses músculos ao redor do ombro, eles podem estar contraídos de alguma forma para tentar estabilizar essa articulação. Isso significa fazer sinergismo, significa facilitar o movimento, ok?
E existem músculos que eles vão fazer a função de fixação. O que significa fixar? Eu sei, por exemplo, se a gente não sabe, eu já vou dizer para vocês isso, uma novidade que eu vou contar. Cada movimento do membro superior, do húmero, tem junto um movimento da escápula. Tá? A escápula não fica parada, ela precisa estar se movimentando junto com o húmero para que o movimento do ombro ele saia de forma adequada. Então, os músculos inseridos na escápula, durante a flexão do ombro, durante a abdução do ombro, durante a rotação interna, a rotação externa, eles vão ajudar a fixar a escápula e a fixar o tronco para que o movimento do membro superior ele saia bem legal, para que ele saia bem tranquilo e bem organizado. O que é quando ocorre um espasmo? O espasmo significa que tu tem assim, ó, o músculo ele fez uma contração e ele não conseguiu voltar, não conseguiu relaxar. Tá? Nós vamos trabalhar num sistema, o sistema contrátil, o sistema muscular, nisso aqui, ó, contração e relaxamento. Tá? Agora, se teu músculo contraiu e ele não relaxou por completo, a gente já tem um espasmo, ok? Alguma coisa foi causada, algum fator, né, foi usado pelo músculo para definir assim, ó, eu não vou relaxar por completo. O que pode ser isso? Pode ser um estresse da articulação, pode ser um movimento que esteja te causando dor, pode ser um estado de fraqueza do músculo. O músculo muitas vezes ele se prende, tá? Não porque ele é muito forte, não, ele pode ser muito fraco. E aí ele acaba, ó, ficando tenso, ficando preso e acaba gerando compensações, espasmos musculares. A própria dor, ela é um fator que também vai causar, né, uma rigidez, um espasmo muscular. Como eu estava falando antes, lá a questão do entorse. Fez um entorse da articulação, e aí depois vai sentir a rigidez articular, porque os músculos ao redor estão tensos. Por causa do fator dor, por causa do mecanismo de lesão que nós tivemos no entorse, agora essa musculatura está toda tensa, toda presa, tentando impedir que o movimento aconteça outra vez, para tentar prevenir a dor, para que o indivíduo não sinta dor. Isso é uma coisa desse sistema nervoso central. Muitas vezes vai acontecer de forma involuntária. O indivíduo não tem a vontade de fazer esse espasmo, mas acaba acontecendo. Mas isso é prevenção. Isso é o nosso corpo tentando se prevenir para não sentir aquela dor e para não sentir aquele mecanismo de lesão outra vez. Isso é bom? É bom somente para não sentir a dor. Porque se a gente pensar em mecânica articular, em biomecânica, se a gente pensar na saúde da articulação, isso é ruim. Porque uma articulação tensa é uma articulação que trabalha sob pressão. É uma articulação que possivelmente depois ela também vai acabar gastando a sua cartilagem. Então, uma articulação ela deve manter a sua amplitude articular, porque se ela não manter a amplitude articular, o movimento já não acontece de forma adequada e o resto daí começa a descambar também, tá? Deixa eu só ver aqui. Pessoal, entendido? Senão a gente fala de novo, tenta achar uma outra forma de explicar. O que é sinergista, aliás, o que é agonista, o que é antagonista, o que é fazer sinergia e o que é fazer uma fixação, ou não? Por enquanto, tranquilo. Tá? Eu volto a dizer assim, ó, que a cinesiologia ela vai trabalhar muito mais fortemente em cima disso, porque a cinesiologia é estudo do movimento, tá? Vocês precisam estudar os movimentos angulares, o que cada articulação tem capacidade de fazer, quais são os tipos de movimento que cada articulação vai fazer. E aí, vocês vão ver que vão existir movimentos com agonismo, antagonismo, sinergismo, fixação, ok? E aqui eu preciso somente que introduzir esses conceitos para vocês, porque nós vamos falar depois, tá? Quando vocês abrirem o arquivo que tem ali da parte muscular, deixa eu abrir um arquivo aqui para um exemplo para mostrar para vocês. Apostila de anatomia, sistema muscular, aqui. Deixa eu parar essa projeção aqui, eu quero mostrar um item aqui da apostila para vocês.
eu pegar uma coisa de membro superior aqui, vamos ver uma coisa. Músculo de tórax. Projetar para vocês aqui um capítulo da apostila, tá? O capítulo de muscular. Ó, quando vocês abrirem o capítulo da apostila de sistema muscular, vocês vão ter lá no início, ó, toda essa parte introdutória do sistema muscular que a gente está falando, os conceitos dos músculos, funções, tá, os grupos musculares, aí as classificações dos músculos, tá? Aí vem a disposição da fibra, origem, função, vem falando da função do agonismo, do antagonismo, tá? Vai falar dos tipos de músculo, que isso a gente vai falar na sequência agora, os componentes que o músculo esquelético ele possui, tá? Na questão contração muscular da fibra, certo? E aí depois vai começar os músculos propriamente dito, ó. Então aqui tem músculos de face, todos esses aqui são músculos de face, tá? E aí vocês vão encontrar assim, ó. Deixa eu pegar um outro que tem mais movimento. Vou pegar aqui do tórax, ó. Vamos pegar o peitoral maior, ok? Aqui estão os músculos da região do tórax, ó, região anterolateral e região costal. Aí vocês vão pegar peitoral maior, vamos falar sobre isso, ok? O peitoral maior, ele tem uma inserção medial, que está aqui ela. Ele tem uma inserção lateral, que está aqui ela. Ele vai ter uma inervação, tá? A inervação eu não vou cobrar de vocês, ok? E aí vai ter assim, ó, ação. O que o músculo tem? Ele tem capacidade de fazer adução, ele tem capacidade de fazer rotação medial, fazer flexão, flexão horizontal do ombro, e aí sucessivamente, tá bem? Então, muitas vezes eu vou falar para vocês, ó, que o músculo está fazendo agonismo na articulação, em adução, rotação medial, e que aí nós vamos ter, por exemplo, que ele pode trabalhar também na fixação de tal movimento, que ele pode trabalhar no sinergismo de outro movimento. Então, eu vou usar esses termos ainda com vocês durante o semestre, tá? Esses termos, então, de agonismo, antagonismo, sinergismo e fixação, ok? Eu só quero que vocês entendam esses conceitos, certo? Para que a gente não fique vagando por aí, tá? Mas só para que vocês entendam isso, ok? E depois aí, ó, ao longo do semestre, a gente vai trabalhando, ó, todos os músculos aqui, tá bem? Todos eles com origem, inserção e ação, tá? Mas calma, não é para se apavorar ainda. Espera aí. Não sei se é só para mim, mas só de sistema esquelético. Tá os 3 arquivos. Deixa eu abrir, vamos abrir aqui o Moodle para ver. Filho da mãe. Desculpa. Deixa eu ver aqui de novo. Ativar a edição. Aqui. Ah, peraí que eu já sei o que aconteceu.
Tá, desculpa, tá anexado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não, tá anexado. Só que aí o sistema bota ali um arquivo como principal. Deixa eu carregar essa parte para vocês verem aqui. Ó, vai aparecer para vocês a minha página aí, ó. Então a minha página está aqui, ó, atualizando o arquivo, tá? Tá ali a apostila teórica, tá ali os 3 arquivos colocados, ó. Tá? Aí aparece aqui um item, ó, que eu não consegui mudar, que é... Deixa eu ver aqui. Ó. Editar, não, aqui, ó. Definir como arquivo principal. E aí vai mudando, ó. Aí vai aparecer um sempre. Que droga. Eu vou ter que desmembrar isso aqui em outros depois. Porcaria. Deixa eu colocar aqui já. Apostila músculo. Vem aqui. Sistema muscular. Apostila articular. Sistema articular. Aqui. Tá, beleza. Aparece para vocês agora aí os 3. Eu vou só, então, organizar esse outro aqui da apostila óssea, no sistema ósseo. Aí, então, aqui, excluir. E aqui, sistema muscular, excluir também. Aí fica, então, ali, sistema ósseo. Apostila ósseo. Ah, apareceu agora para vocês aí? Tá ótimo. Então tá. Obrigado, Micaela, pelo aviso ali. Realmente, para mim, era tranquilo. Largava os 3 arquivos ali e estava aparecendo. Nem tinha tentado que tinha esse negócio ali de priorizar um arquivo. Ou priorizar um arquivo. Tá? Obrigado mesmo. Certo? Então, agora está para vocês os 3 arquivos ali. Tá aparecendo um de esqueleto, que é o ósseo, né? O muscular e o articular. Ok? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Bem, deixa eu projetar aqui de novo. Aí. Bom, então seguindo aqui. Quando você vai se dar um nome, tá? Vai se dar um nome para o músculo, como eu falei para vocês antes, vai ser colocado dentro desse nome do músculo várias informações, tá? Informações que vão ser da forma do músculo, da posição dele, da localização,
do número de origem, quantos ventres ele tem, qual que é a ação desse músculo, tudo isso tá colocado dentro do nome do músculo. Então, quando a gente olha o nome do músculo, a primeira sensação que a gente tem é assim, nossa, ele é pavor, tá? Um pavor de gelar o sangue. E aí a gente sempre vai pensar, nossa, como eu vou decorar isso? É a primeira coisa que vem na cabeça. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, ok, tá? É a primeira sensação que vai passar pela cabeça de vocês, vai dar um gelo no sangue, o coração vai meio que dar uma parada, assim, mas calma, tá? Calma, porque depois, aí, no momento que nós começarmos a trabalhar com o nome do músculo, nós vamos ver que dentro desse nome, a partir desse nome, a gente vai começar a extrair informações, tá bom? Então, vejam só, nós vamos ter um músculo que o nome dele, por exemplo, vai ser extensor dos dedos. O que eu estou tirando de informação desse músculo, desse nome? Que ele está fazendo uma ação que é extensão. De quem? Dos dedos, tá? Então, aonde que eu vou encontrar esse músculo? Eu só posso encontrar esse músculo no antebraço, tá bem? E aí depois vai ficar mais fácil da gente se localizar também quanto a inserções, origem e inserção desse músculo. Por exemplo, vou falar de um músculo onde eu vou encontrar a ação e a forma do músculo associada no nome. Por exemplo, pronador redondo. Qual é a ação que esse músculo está executando? Pronação. Qual é o formato que esse músculo tem? Redondo. Tá? E quem é que faz pronação e supinação? Antebraço. Então, eu só posso encontrar também esse músculo no antebraço. Ok? Se eu tenho o pronador redondo, óbvio que eu vou ter um pronador quadrado também, certo? Então, cuidem isso. Sempre que a anatomia ela colocar assim, ó, um adjetivo para esse músculo, esse adjetivo acontece porque tem um amiguinho para ele também, tá? Podemos encontrar ação associada à localização. Por exemplo, flexor superficial dos dedos. Qual é a ação do músculo? O que esse músculo está fazendo? Flexão. De quem? Dos dedos. E qual a posição dele? Superficial. Tá? Se eu tiver também o músculo flexor superficial dos dedos, cuidem que eu vou ter o flexor profundo dos dedos. Ok? Posso ter a forma do músculo associada também com o nome. Então, olha aqui, ó, além do que a gente viu lá do redondo, do quadrado, tá? Nós podemos ter assim, ó, a forma de uma letra grega, tá? Então, nós vamos ter um músculo chamado de deltoide. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem o formato da letra grega delta, tá? E não me perguntem por que fizeram assim, porque não fui eu que fiz assim. Senão eu ia dar um nome só para todo mundo, deu. Ia ser bem mais simples. Localização, tá? Pelos compartimentos. Por exemplo, músculo tibial anterior. Aonde que ele está localizado? Na região anterior da tíbia, tá? Número de origem. Então, quantos ventres esse músculo tem? Então, esse músculo pode ser o bíceps femoral. Ah, mas tem bíceps no fêmur? Tem. Tem bíceps no braço? Tem. Cada um que eu for falar, eu vou ter que escrever se é femoral ou braquial? Sim. E porque se dissesse para mim que é somente bíceps, eu não vou saber de que bíceps vocês estão falando, tá? Então, precisa fazer um nomezinho bem completinho, bem bonitinho lá na hora da prova. Bíceps femoral. Tríceps braquial. Ah, mas tem tríceps em outro lugar? Sim, vamos encontrar um tríceps sural lá na perna também. Então, precisamos colocar se é braquial ou se é o sural, que é lá da perna, ok? O único que nós vamos encontrar, nesse caso aqui de números de origem, que um só, e pode escrever assim, ó, somente o nomezinho dele, é o quadríceps. Quadríceps eu só vou encontrar na coxa, na região anterior da coxa, e é um só no corpo inteiro. Então, aí não tem erro. Agora, bíceps eu vou encontrar 2 vezes no corpo e tríceps também 2 vezes no corpo. Ok? Tudo bem? Ok, vamos lá.
E aqui, ó, só uma revisãozinha básica, tá? Sobre os tipos de tecido muscular que nós vamos encontrar, tá bem? O que nós vamos trabalhar agora na musculoesquelética é o tecido muscular estriado esquelético, tá bem? Ele vai se contrair conforme a nossa vontade, tá? E eles são músculos voluntários. Pode acontecer que eles se contraiam de forma automática, sem eu ter consciência sobre o que está acontecendo? Pode, tá? Muitos músculos estriados esqueléticos, eles se contraem de forma voluntária, porém, automática, tá? A gente não fica percebendo o que está acontecendo. Mas eu posso, se determinando o momento, determinando o que aconteça, eu posso voltar a minha atenção para esse músculo outra vez, tá? Mas o principal, ele é voluntário, todos os músculos estriados esqueléticos são voluntários e eles agem sob a ação do sistema nervoso central, ok? Não esqueçam disso, certo? Esse aqui é o foco do nosso estudo dentro da anatomia musculoesquelética. Bem, o que mais que a gente tem de tecidos musculares? A gente vai ter o músculo liso, tá? Que ele está colocado dentro das vísceras, dentro dos vasos sanguíneos, vias aéreas, todas as estruturas, tá? Que vão ser controladas pelo sistema nervoso autônomo. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo, eu tenho ação involuntária. Eu não consigo, tá, intervir conforme eu quero na ação desses músculos, tá bem? Então, esses músculos, eles vão trabalhar somente com feedback do que está acontecendo no meio interno. Eu não tenho ação voluntária sobre eles. Eu posso até pensar assim, pensar no meu estômago. Estômago não ronca, estômago não ronca, estômago não ronca, estômago não contrai, estômago não contrai. Ou bexiga para de encher, bexiga para de encher. Posso até pensar sobre isso, mas os músculos que estão nessas vísceras não vão me obedecer, porque eles vão estar obedecendo o sistema nervoso autônomo, e isso exige uma ação involuntária, tá? E aí, o terceiro tipo de tecido que nós vamos encontrar vai ser o músculo estriado cardíaco, tá bem? O estriado cardíaco, embora ele seja estriado, ele também vai obedecer estímulos involuntários, ou seja, também vai obedecer o sistema nervoso autônomo, tá bem? Então, músculos estriados esqueléticos obedecem ao sistema nervoso central, obedecem à nossa vontade. Agora, lisos não obedecem e estriado cardíaco não obedecem. Então, eles são comandados pelo sistema nervoso autônomo, ok? Essa aqui é só uma imagem dos tipos de fibras, tá? Aqui as fibras, ó, do tecido muscular estriado esquelético, que elas são bem organizadas, elas são colocadas de forma paralela, elas têm as estrias, cada estria significa um sarcômero, tá? Uma organização de espaço e de proteínas dentro da célula muscular. Vejam aqui, ó, que o estriado cardíaco já não tem a mesma organização do estriado esquelético, e o liso, então, muito menos, é muito mais desorganizado do que os outros, tá? Dentro dos componentes que nós vamos encontrar nos músculos estriados, eu vou encontrar ventre muscular. Quem é o ventre muscular? É toda essa parte vermelha aqui, ó, tá? Que vai ser representada pelas fibras musculares, pelas células musculares propriamente ditas. Esse é o ventre muscular. Esse ventre muscular, ele pode estar inserido nas estruturas ósseas através de tendões, tá? Então, por exemplo, ó, toda essa cordinha que está subindo aqui na articulação é um tendão. Essa outra cordinha que está descendo aqui na articulação é um outro tendão, tá? Então, esse músculo pode estar inserido nas estruturas ósseas por tendões. Ou, esse músculo, ele pode estar inserido diretamente, tá? As fibras musculares estarem inseridas diretamente na estrutura óssea por um tecido, por uma fina membrana chamada de aponeurose, tá? Então, a aponeurose, ela vai servir para inserção muscular direta na estrutura óssea. Esses tendões, eles vão precisar deslizar muitas vezes por baixo de ligamentos, por baixo de feixes fibrosos, eles vão precisar deslizar sobre
estruturas ósseas. Por isso, eles vão precisar de bainhas, tá? As bainhas tendíneas, elas são estruturas que vão promover o deslizamento do tendão sem muito atrito, tá? Porque se tiver muito atrito, o tendão não vai gostar. Ele vai reagir com um processo inflamatório e aí tem uma tendinite, tá bom? Então, as bainhas, elas vão ajudar nesse sentido. Outra coisa que vai amenizar os pontos de contato e vai amenizar os atritos também, principalmente com as estruturas ósseas, são as bolsas sinoviais. Tá? Então, ao redor das articulações aqui, onde estão passando tendões, onde estão colocados os músculos, nós também vamos encontrar bolsas, tá? Bolsas que vão tentar aliviar o atrito dessas estruturas tendíneas e musculares com as estruturas ósseas. Nunca esqueçam, osso é um tecido duro. Tudo que não for osso é tecido mole. Então, aí, se é mole, pode ser machucado. Tá? E o tecido ósseo ele pode machucar os outros tecidos. Até aqui, ok? Beleza? Bom, agora é o seguinte, ó. Eu preciso, tá, que a gente também entenda 3 conceitos, tá? Tipos de contração. Eu posso ter, então, assim, ó, de uma forma bem sucinta, 2 tipos de contração. Uma contração vai ser chamada de isotônica e uma contração vai ser chamada de isométrica. Só que a contração isotônica pode ser subclassificada em concêntrica e excêntrica. Tá? Então, primeiramente, vamos entender assim, ó, o que é uma contração isométrica e o que é uma contração isotônica. Uma contração isométrica, o músculo está se contraindo, ele está tenso, mas ele não está gerando movimento. Então, ou seja, não tem encurtamento da fibra muscular. Certo? Se não tem encurtamento da fibra muscular, não tem movimento articular. E a contração isotônica é uma contração, é uma tensão muscular que vai gerar encurtamento da fibra muscular e isso por si só, então, gera movimento articular. Tá bom? Então, assim, ó, a contração isométrica não gera movimento. A contração isotônica, ela gera movimento. Tá? Ok? Que tipo de estrutura, que tipo de músculo vocês imaginam que possa estar contraído sem estar gerando movimento? Pensando em mim aqui, olhando para mim agora, vocês acham que tem algum músculo aqui contraído sem gerar movimento? Alguma ideia? Alguma sugestão? Vocês acham que aqui, olhando para mim aqui agora, tem algum músculo em contração isométrica? E onde? Sim, não e onde? Se sim, onde? E aí? Já que ninguém se quantifica, né, me dá uma resposta. Bianca, tem algum músculo contraído aqui, das costas? Pela tensão? Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Vamos ver mais alguém aqui para dar se tem alguma outra resposta. Repete a pergunta, por favor. Ok. Olhando para mim agora aqui, tá? Vocês acham
que existe algum músculo que está contraído e, estando contraído, que não esteja fazendo movimento? Vocês acham, olhando para mim, que tem algum músculo em contração isométrica ou não? Sim. Qual, Laura, que tu acha? Chuta aí. Não precisa nem dizer músculo, só diz assim um segmento que tu acha. Eu não sei, mas eu acho que se não tivesse contraído, tu ia estar caído no chão. Boa, Laura. Gostei dessa resposta. Se não estivesse contraído, eu estaria caído no chão. Então, músculos isométricos, muitas vezes eles vão estar contraídos simplesmente para nos manter sentados. Eu tenho músculos contraídos de forma isométrica aqui no meu pescoço? Tenho, porque senão minha cabeça, ia cair para frente, para um lado, para o outro. Tá? Então, uma musculatura isométrica, ela contrai, ela faz tensão, ela faz força também. Só ela não está gerando movimento. Essa força não está sendo suficiente para gerar movimento. Agora, no momento que eu faço o seguinte, que eu trago a minha cabeça para trás, aí a minha musculatura que estava em contração isométrica, ela passou a estar em contração isotônica. Eu comecei a fazer agora uma contração com o movimento. E agora eu passei da isometria para a isotonia. Eu posso voltar a ficar em isometria? Posso. Se vocês pensarem, vocês estão em pé, tá? Imaginem que vocês estão em pé na fila de alguma coisa. Os músculos do quadril de vocês estão contraídos? Sim, eles estão contraídos. Qual é o tipo de contração que eles estão se vocês estão parados? É isométrica. Por que eles têm que estar em contração isométrica? Porque senão vocês não estariam em pé, vocês estariam caídos, como disse a Laura. O quadril ele ia fletir, o joelho ele ia fletir, e vocês não iam conseguir se sustentar com a atração da gravidade. Então, essa é a função de uma contração isométrica. Fazer tensão naquele músculo, mas sem gerar encurtamento da fibra. Simplesmente segurar a articulação. Lembram que eu disse lá atrás para vocês que preciso ter uma musculatura que faça sinergismo e que faça fixação das articulações? Beleza, aqui começa a entrar a contração isométrica para que isso aconteça. Tá? Agora, quando a gente faz uma contração isotônica, essa contração isotônica ela gera movimento. E aí, essa contração isotônica ela pode ser concêntrica ou ela pode ser excêntrica. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Imaginem que meu telefone aqui é um peso. Ok? Eu estou fazendo uma contração do meu bíceps para levantar esse peso. Isso é uma contração isotônica concêntrica. Porque eu estou trazendo o peso, a força, no mesmo sentido da contração do músculo. Tá? Agora, imagina que esse celular está extremamente pesado. É um tijolola lá antigamente. Tá? E meu bíceps não está mais conseguindo vencer. Ou que simplesmente eu quero levar agora o telefone de volta até a mesa. E que eu quero fazer isso de forma bem lenta, bem gradual, até soltar bem o peso do telefone lá em cima da mesa. Nesse momento, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma liberação aqui, do meu bíceps, lentamente, para que o movimento aconteça de forma organizada e lenta. Então, o meu bíceps, que primeiro fez o movimento, trazendo o telefone na altura da minha orelha, por exemplo, ele fez uma contração isotônica concêntrica. Agora, no momento que eu quiser levar de volta devagar, o meu bíceps ainda está em contração, só que agora é uma contração excêntrica. O movimento está acontecendo no sentido inverso da contração do músculo. Fale, Laura. Júlia, perdão, Júlia. Foi nada. Se o bíceps está fazendo esse isotônico, o tríceps vai ser ao contrário. Ao contrário. Tá. Exatamente, porque ele está relaxando, né, para promover o movimento. Então, quando tu está fazendo o agonismo, tu está fazendo uma contração isotônica concêntrica. Agora, quando tu está fazendo o antagonismo, tu está fazendo a isotônica excêntrica. Perfeito. É esse o raciocínio.
tá? Porque a gente agora começa a trazer esses tipos de contração lá para os movimentos que a gente vai fazer. E aí, a partir disso, né, isso aqui agora, assim, ó, é uma introdução desses conceitos, porque esses conceitos depois eles vão se fortalecer mais ao longo da vida acadêmica de vocês, e todo o nosso trabalho de cinesioterapia, ele vai precisar levar em consideração estes conceitos, porque esses conceitos eles vão satisfazer o que o nosso paciente precisa. O nosso paciente precisa fortalecer do ponto de vista isométrico. O nosso paciente precisa fortalecer do ponto de vista contração isotônica concêntrica. O meu paciente ele precisa contrair do ponto de vista excêntrico. Se eu perguntar para vocês assim, ó, quando o meu paciente está subindo uma escada, ele está fazendo uma contração isotônica concêntrica. Agora, quando o meu paciente vem descendo a escada, ele vem relaxando o movimento até colocar o pé no degrau de baixo. Ele está fazendo uma contração isotônica excêntrica, certo? E aí, claro, eu vou ter os movimentos, né, os tipos de movimento, que são os movimentos agonistas e antagonistas, né, e isso está diretamente relacionado ao tipo de contração que nós vamos ter. Ok? Ficou claro isso? Se não ficou claro, ficou mais ou menos entendido? Se não, conversamos de novo. Por exemplo, vocês podem encontrar depois, tá, um outro exemplo, quando é que eu vou usar uma contração isotônica, aliás, uma contração isométrica? Vai existir, por exemplo, tá, um tipo de cirurgia que são as cirurgias de joelho. Tá? O cara fez lá uma ruptura do ligamento do joelho e precisou fazer a reconstituição do ligamento do joelho. Fez uma ligamentoplastia. Durante um determinado período da reabilitação, da recuperação dele, do pós-operatório dele, ele não pode fazer movimento angular no joelho, ele não pode fazer flexão e extensão do joelho. Mas se ele não fizer nenhum tipo de contração, esse músculo ele vai ficar fraco. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer contração isométrica do quadríceps para não deixar a musculatura fraca e para que ele consiga depois já conseguir posteriormente colocar o peso da perna sobre o joelho. Então, vão existir N circunstâncias que a gente vai precisar iniciar o nosso trabalho da reabilitação pela contração isométrica, antes mesmo de conseguir entrar na isotônica. Pode falar, Laura. Aquela, tipo, fisioterapia com bebês e tal, para equilíbrio, é isométrica, né? Nós vamos trabalhar estimulando a isometria. Que nem, por exemplo, eu acompanho no Instagram uma menininha que tem AME, e daí agora ela tá se recuperando e tal. Então seria da contração isométrica, né? Pra conseguir da contração isométrica. Com a coluna reta. Isso. Se a gente pegar, por exemplo, um bebê que não sustenta o pezinho da cabeça, o que a gente faz? A gente fica estimulando, até que o bebê ele começa a sustentar e começa a fazer a contração isométrica lá atrás na região cervical. Os paravertebrais começam a fazer a contração e começam a segurar o peso da cabeça. E depois é uma descendência, né? Porque começa a segurar o peso da cabeça, aí ele começa a segurar o peso do corpo, aí daqui a pouco ele já começa a sustentar o peso do corpo sozinho, daí talvez depois ele já começa a sustentar o quadril sozinho, o joelho sozinho. Ele começa primeiro na isometria. Depois que ele consegue esses controles, né, controles isométricos da articulação, aí a gente pensa assim, agora vamos tentar pegar um objeto lá na frente e trazer até ti, né? Agora vamos tentar, sei lá, trocar o passo. Agora vamos tentar engatinhar. Aí a gente começa a pensar em outros movimentos que eles são isotônicos. Mas o início de todo o trabalho, ele é um trabalho isométrico, tá? Se a gente pensar, por exemplo, também, eu preciso fortalecer postura, tá? Para que eu fortaleça a postura, não precisa necessariamente fazer o movimento da coluna. Eu posso fortalecer postura através de membro superior. Por quê? Porque quanto mais peso levantar com o membro superior, mais força a minha região posterior de tronco precisa fazer para sustentar o peso do membro superior. Então, ou seja, fazendo um movimento isotônico com o membro superior, eu vou estar fazendo também o isométrico de coluna. Tá? É uma forma da gente trabalhar as hérnias de disco depois também. Certo? Ok? Entendido?
Alguma dúvida a mais? Beleza, vamos adiante aqui então. Vejam só, dos componentes anatômicos de tecido conjuntivo que nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter uma fáscia superficial, tá? Que a fáscia superficial, ela vai separar a pele, tá? E o tecido gorduroso subcutâneo dos músculos em si, tá bem? Nós sempre vamos encontrar revestimentos faciais. Por que eu preciso encontrar revestimentos faciais? Porque os músculos, eles vão se encurtar. Às vezes, um músculo está sobre o outro e esse músculo ele se encurta e desliza sobre o outro. Ou o músculo que está abaixo, ele se encurta e desliza abaixo do outro. Vejam bem o termo, deslizar. Então, os músculos, eles precisam estar separados e revestidos por fáscias para promover o deslizamento. Se vocês pegarem assim, ó, um exemplo bem prático, se vocês pegarem uma carne, tá? Uma carne de gado, que é mais simples, ou até de frango mesmo, vocês vão encontrar, tá? Vamos pegar o frango, coxinha do frango. A coxinha do frango tem aquela partezinha do corinho lá, né? Que é a parte gordurosa, né? Que é a pele do frango. Se a gente pegar aquela pele do frango e apertar ela, aquela pele ela escorrega na carne do frango que está abaixo. Então vocês vão notar que existe um tecido assim bem delgado, bem fino, bem claro e gosmento. Isso é uma fáscia conjuntiva, tá? Então a fáscia ela serve para promover isso aqui, ó, para promover o deslizamento, porque os músculos vão se contrair abaixo da pele. Os músculos vão se contrair e deslizar entre eles, né? E eles vão se contrair e deslizar sobre as articulações. Então, na realidade, a gente precisa que estruturas faciais promovam esse deslizamento. É o primeiro conceito que a gente vai ter de fáscia, tá? A fáscia serve para isso, para promover o deslizamento entre os músculos e entre as estruturas. As fáscias, elas vão ter outras funções? Vão, tá? Vão. Por quê? Não é só o músculo que se encurta, uma fáscia também se encurta. Então, as fáscias, elas também vão fornecer suporte para que o movimento do músculo saia e seja executado de forma organizada. Para que qualquer movimento seja realizado, eu preciso que uma fáscia ajude a dar um suporte. Então, as fáscias também vão servir de suporte mecânico para que os músculos executem suas funções, tá? Eu não vou nem entrar agora em teorias musculares e teorias miofaciais, mas essas teorias, elas existem e ao longo do tempo a gente vai conversando sobre elas, tá bom? Então, assim, ó, primeira coisa, eu tenho fáscias e essas fáscias vão facilitar o movimento, o deslizamento muscular, tá? Fáscia muscular, como eu disse, o músculo, ele é envolvido, cada músculo ele é envolvido individualmente por uma fáscia, tá? Cada músculo tem o seu revestimento. E aí, ó, como nós temos que os músculos, eles têm fibras, essas fibras, elas vão ser envolvidas separadamente por uma fáscia muscular, essa fáscia vai ser chamada endomísio. Grupos de fibras musculares vão ser envolvidas separadamente, que vai ser o perimísio, e formando feixes, né? E os grupos de feixes, então, vão ser envolvidos por uma outra fáscia chamada de epinísio. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês agora. Olha só, aqui está a fáscia muscular inteira, tá? Que ela está revestindo todo o grupo muscular. Aí, ó, vejam que aqui, ó, nós temos um grupo de fibras musculares, aqui tem outro grupo de fibras musculares, aqui tem um outro grupo, lá tem outro grupo, tá bem? Esses grupos musculares aqui, esses grupos de fibras são chamados de feixes musculares. E cada feixe muscular, ele é composto de várias fibras, de várias células musculares. Então, para cada célula, eu tenho um endomísio. Para o grupamento de células, eu tenho um epimísio. E para o grupamento dos feixes, eu tenho perimísio, certo? Essa vai ser a definição de envolvimento facial que nós vamos encontrar
em relação a fibras, feixes e grupamentos de feixes, tá bem? E envolvendo todo a estrutura do músculo, aí a gente tem a fáscia muscular, certo? Essa é a constituição que nós vamos encontrar, a definição que nós vamos encontrar. Ó, aqui tem uma outra imagem mostrando isso, ó. Envolvendo os feixes, eu tenho o epimísio, tá? Envolvendo um grupo de feixe, eu tenho um perimísio, e aí envolvendo uma fibra sozinha, eu tenho um endomísio, tá bem? O endomísio envolve a fibra, o perimísio envolve fibras, que vão fazer um feixe, né? E o epimísio, ele vai envolver feixes musculares, formando o grupo muscular todo, ok? E aqui a gente tem o tendão que está ligando na estrutura óssea, ok? Mas então, cada feixe, cada envoltório desse é um tipo de fáscia muscular, certo? Bem, entendida a questão dos feixes e dos envoltórios das fáscias? Sim ou não? Tá. Ali a gente vai ter que depois dar mais uma batida em cima, tá? Em cima do que significa cada conceito. Tá processando ainda. Ok, Daniela, segue processando aí que a gente vai assim todo o semestre. Vai a vida inteira processando. A verdade é essa. Bom, deixa eu mostrar para vocês agora aqui, ó, essa imagem, porque essa imagem aqui ela é muito importante, certo? Importante no sentido de... Vejam só, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho miofibrilas, tá? Isso aqui é a estrutura de uma célula muscular, tá bom? Essa aqui é a nossa célula muscular. Essa aqui é a membrana plasmática da célula muscular, que é da nossa fibra, tá? Dentro dessa fibra muscular aqui, dessa membrana plasmática, nós vamos encontrar esta organização aqui, ó. Várias proteínas musculares. E entre essas proteínas musculares, nós vamos encontrar aqui, ó, mitocôndrias, certo? Nós vamos encontrar retículos sarcoplasmáticos, que seria o próprio retículo endoplasmático, certo? E algumas estruturas que vão ser chamadas de túbulos T. Os túbulos T, eles são estruturas que vão promover a entrada de cálcio, tá? E entre os túbulos T, nós vamos ter aqui, ó, estruturas colocadas, que são as estruturas das miofibrilas propriamente ditas. Miofibrilas significa proteínas musculares. Quais são as duas principais proteínas musculares que nós vamos encontrar? Alguém lembra aí da fisiologia, que Deus livre? Aulas da Regina? Quais são os dois tipos de proteínas musculares? Quais são os dois nomes que nós vamos encontrar nas proteínas musculares? Vamos puxar esse conceito aí. Ninguém lembra? Actina e miosina? Actina e miosina, tá? Vão ser as duas proteínas musculares que nós vamos encontrar. Então, a actina e miosina, elas estão colocadas, tá? Olha só. Aqui nós temos uma imagem mostrando isso, tá bem? Aqui eu tenho uma actina, tá? E aí depois eu tenho uma miosina, tá bem? O que vai acontecer? No momento que o cálcio entrar para dentro do túbulo T e que o cálcio entre para dentro do retículo sarcoplasmático, vai acontecer um processo de polarização, porque o cálcio, ó, ele vai se ligar nessa outra proteína aqui chamada de troponina. Esse cálcio se liga na troponina e isso começa a criar uma ionização das proteínas musculares. Essa ionização, ela vai fazer agora uma relação de aproximação, como se fosse uma catraca. Tá? Então, as proteínas, elas começam a se torcer entre elas por causa dessa ionização, e esse torcer vai fazer com que as proteínas que estão ligadas nessas duas estruturas aqui, que eu vou dizer que é a minha mão, que são os túbulos T,
essas estruturas começam a ser puxadas, tá? Isso é o processo de encurtamento de uma unidade que está dentro da fibra muscular chamada de sarcômero. Então, nas paredes do sarcômero, eu tenho proteínas musculares ligadas de um lado ao outro, e se essas proteínas começam a se enrolar entre elas, o sarcômero começa a ficar encurtado. O que vai acontecer? Encurtando os sarcômeros, eu vou acabar encurtando a fibra muscular. Isso é a produção do movimento. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui. É o que vai acontecer aqui dentro, ó. Os túbulos T, eles vão ser a porta de entrada, tá, do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, e esse cálcio, então, ele vai provocar a polarização das proteínas musculares, e essas proteínas musculares polarizadas, elas começam a fazer esse movimento tridimensional, esse movimento rotacional uma sobre a outra, e aí, então, nós temos o processo de encurtamento desta estrutura aqui, ó, que é o sarcômero, tá bem? E aí o sarcômero se encurtando, ó, de uma linha Z até a outra linha Z, eu tenho o sarcômero. E aqui nós temos linhas, ó, transversais, que são, então, as nossas fibras, as nossas proteínas musculares. Então, nesse momento que o cálcio ele entra para dentro da fibra muscular, ele promove o encurtamento. Na hora que o cálcio sai da fibra muscular, ele sai para fora da membrana plasmática da fibra muscular, ele vai provocar, então, o relaxamento muscular. Por que a circulação sanguínea ela é extremamente importante nesse processo? Porque é a circulação sanguínea que vai trazer para nós cálcio para realizar o processo da contração. É a circulação sanguínea que vai trazer oxigênio aqui para dentro dessa fibra muscular aqui para fazer o processo da obtenção de energia. É através da circulação sanguínea que vai chegar aqui também a glicose para promover o processo de obtenção de energia. É a circulação sanguínea que vai retirar os restos metabólicos desse processo de contração. Vai retirar o CO2, vai retirar a água, vai retirar todos os restos metabólicos que aconteceram aqui. Se eu tenho muita produção de ácido lático, vai ser retirado também a partir do processo circulatório. Então, por isso, toda a fibra muscular, toda a estrutura muscular, ela é extremamente vascularizada. Ela depende de processo vascular. Agora, se não chega sangue nesse músculo, aí o negócio começa a dar ruim. Aí, por exemplo, vai existir para nós a criação, tá, o surgimento de espasmos musculares. Vai começar a surgir pontos gatilho. Esses pontos gatilho, eles vão originar dor. E esses pontos gatilhos, eles vão ser originados a partir de isquemias do músculo. O que é uma isquemia? Falta oxigênio no músculo. O músculo não consegue fazer a sua despolarização, ele não se solta. Então, nós temos várias áreas musculares que vão ter pontos sensíveis à palpação. Isso são pontos de gatilho, pontos que vão desencadear dor. Tá? Jennifer levantou a mão? Eu queria lhe perguntar, o cálcio ele entra negativo ou entra negativo, positivo e negativo? Ele entra ionizado, ele é bivalente positivo. Ah, sim, daí ele sai despolarizado. Isso aí. Tá, ele vai perder os seus elétrons lá dentro, daí depois ele sai um cálcio mineral daí. Ele entra ionizado e sai orgânico. No momento que ele sai orgânico, ele não tem mais os seus íons, ele não está mais sob ionização. Certo? Pessoal, isso aqui, tá? É só um conceito da fisiologia muscular, ok? Olha aqui, ó, a junção neuromuscular, tá bem? Aqui está, ó, a terminação neural, a terminação do neurônio, que está liberando aqui, ó, nessa fenda sináptica, tá? Que é chamada de placa milneural, está liberando acetilcolina, e a acetilcolina, ela vai, ó, despolarizar a membrana plasmática, fazendo com que o cálcio, ó, ele entre para dentro da fibra muscular através do túbulo T.
E aqui dentro da fibra muscular, olha aqui, ele começa a fazer a ionização, tá, das proteínas musculares, fazendo com que as proteínas musculares se enovelem, fazendo com que elas façam o processo do encurtamento, tá bem? Depois, esse cálcio ele acaba sendo liberado, né, para a corrente sanguínea posteriormente, depois de ser reutilizado, tá bem? Depois de ser utilizado dentro das proteínas, ele é liberado para corrente sanguínea para nova utilização posteriormente, ok? O processo de descontração e processo de retirada do cálcio acontece a partir do momento em que acaba havendo a degradação da acetilcolina pela acetilcolinesterase. E isso, então, vai provocar a repolarização da membrana plasmática, né, causando o desencurtamento do sarcômero, ok? Fisiologia básica, certo? Não recordo, professor, não me lembro, Regina falou lá e eu estava, sei lá, estava tomando iogurte na hora que ela estava falando. Cara, paciência, sem problemas. A gente agora vai aos poucos, buscando assim de forma pontual algum conceito que não tenha ficado bem e a gente vai reorganizando novamente nossos conceitos. Ao longo de toda a nossa vida, é isso que a gente vai fazendo. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês, assim, ó, não fiquem sentados chorando. Ah, ninguém nos falou, ninguém me passou nada a respeito disso. Chorar não adianta nada. Tá? Então, ninguém falou, o professor não falou, bota a faca no pescoço dele e faz ele falar. Se ele não quiser falar, beleza, de algum jeito a gente vai ter que aprender. Tá bem? Então, assim, não significa que a faculdade, que a universidade, ela é infalível. Não, toda universidade ela é falível em algum ponto. Algum conteúdo sempre fica alguma lacuna. E essas lacunas a gente precisa ir preenchendo elas ao longo do tempo. Assim como eu sei também que hoje, por exemplo, a gente está falando sobre anatomia musculoesquelética e chegar lá na frente, por exemplo, quando vocês forem para o estágio comigo, né? Eu espero que algum dia eu continue lá, né? A gente nunca sabe o dia da manhã. Mas a hora que vocês chegarem lá no estágio comigo, dizer assim, quem é o músculo que faz tal coisa? Poxa, a gente não lembra, né? Tudo bem, ok, vamos recordar isso, certo? Não significa aprender de novo, significa recordar. Então, nós vamos ir recordando certos conceitos ao longo da vida, tá bom? Isso aqui é só um conceito de fisiologia muscular, o conceito de contração muscular, que vocês vão ter que resgatar ele várias vezes ao longo do tempo, certo? Somente um dos conceitos que vocês vão resgatar muito ao longo do tempo. Tudo bem? Alguma dúvida a respeito? Olha só, esse aqui é um esqueminha mostrando para nós, olha só. Essa linha preta, tá? É a linha Z, e aqui é a outra linha Z, tá? Aqui nós temos, ó, uma fibra de miosina, tá? Uma proteína miosina, que é a mais grossa sempre, e acima dela nós temos aqui, ó, a outra fibra muscular, a outra proteína, que é a quitina, tá? Que é a mais fina. Então, este primeiro sarcômero aqui, ó, ele é um sarcômero relaxado. Agora, esse sarcômero de baixo aqui, ó, é um sarcômero contraído. Vejam aqui, ó, o quanto a miosina, tá, avançou sobre a actina, certo? E a actina, ó, se aproximou mais aqui no centro, ó, na sua linha H, certo? Então, isso aqui é o processo de contração do sarcômero. Esse processo aqui é o processo que vai causar o encurtamento da estrutura da fibra muscular, o encurtamento do sarcômero, tá bem? Então, essa interação aqui de proteínas é que provoca encurtamento muscular. Certo? Ok, tranquilo. Tranquilo é uma palavra muito forte sempre, né? Relembrar um pouquinho desses conceitos ali de fisiologia. Claro que assim, ó, o que eu falei para vocês? Falei isso de forma muito sucinta, muito traduzida. Existem muitos processos bioquímicos e processos fisiológicos até que a gente chegue no processo do encurtamento, tá? Esse mecanismo eu não quero que vocês fiquem agora relembrando ele, certo? Eu quero que vocês assim, ó, entendam que o sarcômero, ele contrai, que as proteínas fazem isso durante a contração e que elas fazem isso durante o relaxamento. Isso é o processo de encurtamento e relaxamento do sarcômero. Isso é o que a gente precisa entender
agora quando a gente fala de contração muscular, tá? Isso é a parte básica. Então, vamos entender assim, ó, de forma sucinta como isso acontece, tá bem? Se depois nos fizer bem para vocês, aí pega lá um capítulo de contração muscular da fisiologia, ó, senta o pau nele, tá bom? Mas por enquanto, assim, o que a gente precisa entender é a parte sucinta mesmo, a parte prática das coisas. Tudo bem? Estão cansados já ou não? Tranquilo é forte, né, Bianca? Vamos tocar mais uns 10 minutinhos? Pode ser? Uns 10, 15 minutinhos? Bora. Bora? Então vamos lá, vamos embora. Bem, seguinte. Chegamos agora, tá? Graças a Deus, porque eu sempre digo que essa parte introdutória ela é importante, mas é um saco. Chegamos à parte prática propriamente dita, tá? Dentro dessa parte prática agora, a gente começa a ver esses ossos do crânio, quem são eles, tá? E entender os principais processos que nós vamos encontrar nas estruturas ósseas do crânio, tá bem? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eu vou fechar essa apresentação aqui, vou parar ela e vou puxar aqui para nós o capítulo da apostila do sistema esquelético. Eu quero que vocês olhem aí comigo para a gente ver umas coisinhas. Tá? Vou abrir aqui agora. Sistema esquelético. Ó, quando vocês abrirem o capítulo de sistema esquelético, tá bem? Vai ter tudo isso que nós falamos até agora. Vai ter os conceitos do sistema esquelético, o que é cartilagem, tá? Quais são as funções, os números de ossos do corpo humano, tá? Isso aqui é cultura inútil, né? Mas tem muita gente que gosta, vão perguntar para vocês assim, quantos ossos tem o corpo humano? Não sabe anatomia. Daí vocês vão olhar assim, bobalhão, sei tantas outras coisas, né, do que essas coisas inúteis. Então, assim, saber quantos ossos tem no corpo é uma coisa inútil. Mas, se vocês quiserem decorar, tá aí. Divisão do esqueleto, tá? Classificações dos ossos. Estruturas do osso longo, né? Aqui também, isso aqui eu falei com vocês no semestre passado, que é as configurações externas dos ossos, né, em saliências e depressões. Configuração interna. E aí vai começar aqui, ó, ossos da cabeça, tá? 2 quadrinhos que nós vamos falar, do neurocrânio, né, que são os ossos que estão em contato com o sistema nervoso propriamente dito, com o encéfalo, e os ossos o esqueleto da face, que é o víscero-crânio, tá? E aí começa aqui, ó, um por um dos ossos. Osso frontal, tá? Aí o osso frontal tem uma região escamosa. Essa região escamosa tem uma face externa. E aí o que nós vamos encontrar nessa face externa? Aí vocês vão ver isso aqui, ó. Borda supraorbital, túber frontal, arcos superciliares, glabela, sutura metópica, a incisura ou forame supraorbital, incisura nasal, espinha nasal. Isso tudo são processos que nós vamos encontrar no osso frontal, tá? O que eu quero dizer para vocês a partir disso? Que eu acho desnecessário, tá? Nós ficarmos decorando todos e qualquer processos ósseos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar simplesmente os mais importantes para nós. O que significa ser importante? Significa ser ponto de inserção muscular, tá? Ou ponto de inserção ligamentar, tá bem? Então, por exemplo, assim, ó, eu não vou dizer para vocês sobre a sutura metópica, eu não vou pedir para vocês assim, ó, a incisura nasal, tá? Espinha nasal, não costumo pedir também. O que mais? Certo? Só para vocês terem noção, assim, ó, porque depois vocês vão pegar a imagem, vocês vão estudar e vão dizer assim, mas o João não falou disso aqui, o João estava com preguiça. Não é que o João está com preguiça, o João quer fazer um noves fora para vocês e tirar tudo aquilo que não é importante, tá bem? Então tem muitas coisas aqui dos ossos do crânio que a gente vai fazer um noves fora, tá? A gente vai tirar fora porque não tem importância,
tá? Importância, sim, significativa para o nosso estudo. Tá bem? Só para deixá-los, então, situados sobre as coisas. Vamos voltar aqui, então. Bom, vamos lá. O crânio, então, é uma estrutura óssea, tá? Onde aqui nós temos a região frontal do crânio, a vista frontal desse crânio. Aqui, a vista lateral desse crânio. Essa aqui, a visão superior desse crânio, tá? Estas visões, elas vão mostrar para nós cores, e essas cores, elas estão assim, ó, colocadas conforme o tipo de os ossos que nós vamos ter. Quem são esses ossos, tá bem? Nós não encontramos esqueleto colorido. Um dia me perguntaram isso, professor, os ossos são coloridos? Não, não são coloridos, tá? Tire o cavalinho da chuva. Os ossos vão ser todos brancos ou em tom de bege, tá? Depois de tratados ou depois de um certo tempo. Aqui está colocado em cores, então, para que a gente consiga fazer essa distinção. Então, do ponto de vista frontal, vejam só, aqui eu tenho em azul o osso frontal. Vou ter aqui, ó, bem na região média, os dois ossos nasais. Vamos ter aqui, ó, na região da maçã do rosto, nós vamos ter os dois ossos zigomáticos de um lado e do outro. Aqui nós vamos ter o osso maxilar. Aqui nós estamos vendo, ó, a mandíbula, certo? Bem no centro aqui, ó, uma lâmina inferior vai ser o vômer. Lá atrás, uma lâmina que vai ser do osso etimoide. Aqui nós temos os ossos lacrimais. E lá no fundo da fossa orbital, nós vamos ter em amarelo a visão, tá, do osso esfenoide, certo? Então, lá em cima, ó, nós temos uma lâmina óssea que vai ser a lâmina da asa maior, aliás, da asa menor, e bem aqui embaixo nós vamos ter a lâmina da asa maior do osso esfenoide. E na lateral aqui, ó, também vai ser osso esfenoide, certo? Vejam que nessa caveira aqui, ó, nessa figura anterior do crânio, nós vamos encontrar duas fossas orbitais. Essas fossas orbitais são para acomodar, alojar os globos oculares. Globo ocular de um lado, globo ocular para o outro, tá bem? E essa fossa orbital aqui, ó, ela é um conjugamento de vários ossos. Então aqui, ó, na região superior nós vamos encontrar o frontal, nós vamos encontrar o osso zigomático aqui na lateral, inferiormente nós vamos encontrar o maxilar, por dentro aqui, ó, na região medial, nós vamos encontrar o lacrimal, bem lá na região posterior, ó, eu já tenho uma lâmina do etimoide, e ainda lá na região posterior, em amarelo, eu vou encontrar o osso esfenoide, tá? Então, se vocês quiserem tomar nota aí, anotem. A fossa orbicular, ela é o somatório, ela é formada. Deixa eu escrever aqui para vocês. Bobalhão, isso mesmo. Fossa orbicular. Frontal. Zigomático. Lacrimal. Maxilar. Etimoide. Esfenoide. E era isso. Tá? Esses são os ossos que vão formar a fossa orbicular. Tá bem? Frontal, zigomático, lacrimal, maxilar, etimoide e esfenoide. Certo? Bem, na visão lateral, tá? O que nós vamos enxergar aqui, ó, vai ser a mandíbula. Aqui nós continuamos enxergando o maxilar, o zigomático, lá no cantinho, ó, o lacrimal, o nasal. Aqui a gente enxerga em amarelo, ó, a asa maior do esfenoide pelo seu lado externo, pelo seu lado de fora.
Aqui nós vamos ter o osso temporal, o osso parietal aqui em cima, ó, e aqui atrás o osso occipital. Tá? Na região superior do crânio, nós vamos enxergar o seguinte, ó, nós vamos enxergar o osso frontal e lá atrás o osso occipital. E dos dois lados aqui, ó, nós vamos encontrar o osso parietal de um lado e o osso parietal do outro lado. O que nós temos aqui em cima? Ó? Nós temos uma junção, tá? Uma articulação, que é uma articulação do tipo sutura, que é a sutura coronal. Tá? A sutura coronal, então, ela está colocada entre o osso frontal e os dois ossos parietais. Tá? Só que existe bem aqui no meio, ó, bem no centro, um ponto de contato entre os três ossos. Tá? Esse ponto de contato aqui, ó, ele é chamado de bregma. Certo? Depois, essa juntura aqui, ó, essa articulação entre os dois ossos parietais é a sutura sagital. E lá atrás, tá, nós vamos encontrar a sutura, que é a articulação entre os dois parietais e o osso occipital. Essa aqui é a sutura lambdoide. E aí, nós encontramos um ponto médio também aqui de intersecção dos três ossos, ó, dos dois parietais e do occipital, que vai ser chamada de lambda, certo? Então, aqui de cima, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambdoide e o bregma e o lambda, tá? Então, se eu perguntar para vocês, vai ser assim, ó, exemplo de questão. Das suturas encontradas na calota craniana, assinale abaixo aquela que representa a junção dos ossos frontal com os parietais. Aí vai ter lá as opções e vocês vão lá e marcam, ó, sutura coronal. Tá? Das opções abaixo, assinale aquela onde encontramos o ponto de contato entre o osso occipital e os dois ossos parietais. Quem é o ponto de contato? É aqui, ó, é o lambda. Tá? Então, essas são as organizações de ideias que vocês precisam começar a fazer. Tá? Do ponto de vista teórico, eu só posso perguntar essas coisas dessa forma. Na prática, ela é muito mais simples. Eu coloco o adesivo lá em cima da estrutura, vocês vão lá na hora da prova, olha o adesivo e escreve o nome na fichinha que vocês vão receber. Tá? E isso a gente vai ir treinando também ao longo das nossas aulas práticas. Tá bom? Então, aqui em cima na calota craniana, eu preciso que vocês guardem, certo? A sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambdoide, o bregma e o lambda. Tá? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem de reconstrução tomográfica de crânio de uma criança, tá? Crânio de um bebê de 1 ano. Nesse crânio aqui, ó, a gente consegue enxergar, ó, que as suturas, tá, elas não estão fechadas. Inclusive, o bregma e o lambda estão extremamente abertos. No corte, ó, nós encontramos aqui a estrutura esbranquiçada, que é o osso. E olha aqui, ó, os espaços que nós temos entre os ossos. Lembram que eu dizia para vocês, lá no início, né, semana passada, que as estruturas ósseas do crânio, elas nascem abertas, os ossos nascem afastados. Por quê? Porque o crânio ele ainda precisa crescer no sentido pondestatural e o volume do encéfalo também precisa crescer, ele precisa maturar mais um pouco, certo? Em volume. Por isso, os ossos do crânio, eles são afastados, tá? E essas junções aqui, ó, elas só vão se fechar, elas vão se aproximar e elas vão começar um processo de consolidação por volta dos 5 anos de idade, tá? É onde essas estruturas realmente elas vão fechar e elas vão começar o processo da consolidação. E o processo de consolidação mesmo, ele demora mais um tempo, ele vai demorar mais uns 5 a 6 anos, então lá por volta dos 11 anos, 12 anos, é que essas suturas elas vão estar realmente todas elas consolidadas, tá? Fechadas e articuladas numa articulação fibrosa, tá bem? Então essa é uma imagem mostrando que os ossos, tá? Eles vão possuir essa distinção, eles vão possuir essa imaturidade no crânio,
logo ao nascimento, e que levam um tempo para que essas estruturas elas acabem, então, se aproximando, tá? Para que haja o fechamento das suturas cranianas. Ok? Entendido isso? Tá. Só parar aqui a apresentação e eu vou parar também aqui a gravação. Espera aí. Não precisava ter parado a gravação. Espera aí, já conversamos. Interromper a gravação.